Bom dia, Thalita. Bom dia, pessoal. Vamos começar então a nossa aula. Vocês conseguem visualizar a minha tela? Sim. Tá, ótimo. Então vamos fazer uma coisa, pessoal. Acaba que eu visualizando aqui, eu não sei por qual razão, acho que meu arquivo estava num PDF e não consegui fazer a exibição dele. Eu não vou conseguir visualizar o chat de vocês, ok? Então eu peço que qualquer intervenção suas, em vez de escrever, falem oralmente, que aí a gente vai conversando, tá bom? Vamos combinar assim. Professor, você consegue ver se a gente levantar a mãozinha aqui? Não vou conseguir. Era só para ver se não interrompia do nada assim, mas então. Não, mas eu vou falar, ó, fica à vontade, não tem problema nenhum interromper. Isso aqui é um dia, é uma conversa, né? É uma apresentação dialogada. Então nós vamos conversando, tudo, não tem problema nenhum, tá bom? Aí vocês podem me interromper, falar, tal, vamos dialogar. Pessoal, aqui, ó. Então vamos retomar, né, nossas aulas da clínica de trabalho escravo e tráfico de pessoas. Nós havíamos, já no início do curso, falado um pouco da abordagem sobre o que é o trabalho escravo no âmbito penal, o que é o trabalho escravo no âmbito trabalhista, e eu queria trazer hoje para vocês alguma notícia sobre o tráfico de pessoas, obviamente, né, muito relacionado ao trabalho escravo. Então, assim, acho que antes de mais nada, talvez dar uma curiosidade, né? É interessante que no espanhol, se a gente falar tráfico de pessoas, né, tráfico de personas, nós estamos falando de contrabando de pessoas. Então, o tráfico de pessoas brasileiro, em espanhol, né, é trata de personas. Então, aqui o português nosso, né, há uma inversão de expressões. Tráfico de pessoas em espanhol é contrabando de pessoas no português, e trata de pessoas, sim, seria o tráfico de pessoas. E eu vou falar para vocês qual que é a diferença entre contrabando de pessoas e tráfico de pessoas, segundo a nossa legislação e o nosso idioma. Nos Estados Unidos, né, Inglaterra, Austrália, eles utilizam muito essa expressão, human trafficking, né? E o que é o human trafficking? Ele é um pouco mais do que o nosso tráfico de pessoas aqui no Brasil, né? O human trafficking lá nos Estados Unidos, ele envolve não só você transportar uma pessoa, você acolher, abrigar uma pessoa, recrutar alguém para fins de, né, exploração laboral, sexual, mas também a própria exploração. Então é quase que assim, é dois em um. Tem aquela primeira fase que você, né, recruta alguém, e tem a segunda fase em que você explora essa pessoa. Tudo isso, na língua inglesa, é human trafficking. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, nós vamos ver, a gente tem um tratamento diferenciado. Uma coisa vai ser recrutar a pessoa, que seria o tráfico de pessoas, outra coisa vai ser explorá-la. Aí, explorar pode ser trabalho escravo, pode ser alguma forma de exploração sexual, como nós veremos adiante, ok? Segundo a nossa legislação, então, né, já que eu falei em tráfico e contrabando, o que acontece? O tráfico de pessoas está previsto no Código Penal no artigo 149-A. Por sua vez, o contrabando de pessoas está no artigo 232-A. É curioso que o artigo 232-A ele está lá no título dos crimes contra a dignidade sexual.
Mas, assim, não tem nada de dignidade sexual no meio. A questão é o seguinte: antigamente, o tráfico de pessoas estava previsto no artigo 231. Então, eles quiseram colocar o contrabando próximo dele, né, que assim, eram figuras similares, mas acabou que foi revogado o tráfico para exploração sexual e ficou sozinho, então, o contrabando de pessoas nesse título. O tráfico de pessoas, realmente, ele voltou, né, reapareceu no artigo 149-A, um crime contra a liberdade da pessoa. As penas variam, né, de 4 a 8, de 2 a 5. E qual que é a diferença básica? No tráfico de pessoas, pessoal, vai ter uma coação, uma ameaça, ou seja, não tem um consentimento válido da vítima. Já no contrabando de pessoas, não. A vítima consente a que ocorra a prática do crime. O que é o contrabando de pessoas, basicamente? É você contratar um coiote, uma pessoa, que vai te levar de um país para outro no planeta. Então, assim, é comum aqui no Brasil contratarem pessoas que vão atravessar pelo México para chegar lá nos Estados Unidos. Isso é o contrabando de pessoas. Normalmente a pessoa paga caro por isso, né? Eu já vi as rotas aqui no Brasil, é muito comum. Você sai aqui, ó, do interior de Minas, vai para o aeroporto de Confins você pega um voo da Copa Airlines, você vai lá para o Panamá. No Panamá, você pega um voo que vai para o México, aí lá do México você começa andando, atravessando a fronteira para tentar entrar nos Estados Unidos. E a pessoa paga caro por isso, é o contrabando de pessoas. O tráfico, não. O tráfico é quando você faz uma conduta, né, que vai resultar numa exploração futura, com fraude, coação, abuso, violência, grave ameaça. Tem mais diferenças também, né? O tráfico de pessoas, ele é um crime que... Ah, não, peraí, foi muito. Eles são crimes previstos em protocolos internacionais, cada um no seu específico protocolo. Né? No tráfico de pessoas é famoso o protocolo de Palermo. Né? Já no contrabando de pessoas tem um outro protocolo também, foi celebrado na mesma data, mas é um protocolo de contrabando de imigrantes por terra, mar e ar. Né? Como eu havia dito, o tráfico de pessoas é um crime contra a liberdade pessoal. O contrabando, embora o Código Penal coloque num crime contra a dignidade sexual, está errado. É um crime contra as leis de imigração. E, por fim, o tráfico de pessoas ele pode ser doméstico, né, desenvolver internamente, vai de Goiás para São Paulo, do Pará para Brasília, ou pode ser internacional, o que é mais assim, né, conhecido, chama mais atenção, né? Brasileiros que vão, por exemplo, para a Europa para poder se prostituir, é uma forma de tráfico de pessoas. O contrabando não, ele é apenas internacional, ou seja, envolve países distintos. Então, assim, existem essas diferenças básicas entre um crime e outro. Para vocês, né, terem uma ideia, o contrabando de pessoas aqui no Brasil, ele não tem esse nome, na verdade, né? O nome dele é a proibição de migração ilegal. Ele foi introduzido, assim, relativamente recente, né, em 2016, e esse é o tipo penal. Vocês podem dar uma olhadinha aí, ó. Existem causas de aumento, né? Você pode, às vezes, até ter alguma dificuldade. Olha só, a pena aumenta de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com violência. Mas o tráfico de pessoas, se cometido com violência, né, vai caracterizar o tráfico. Não vai ter uma dificuldade aí de ajuste de tipicidade? É tráfico de pessoas ou vai ser a promoção de imigração ilegal, né, o contrabando? Aí vai ter que realmente analisar o caso, a situação, para poder definir isso. E o que acontece? É interessante o parágrafo 3º desse artigo, que fala o seguinte: a pena prevista para esse crime, né, é aplicada sem prejuízo de outras infrações conexas. Porque o que vai acontecer? É muito comum, pessoal, que no contrabando de pessoas, ele seja quase que assim, uma porta de entrada para a prática de outros crimes. Então, por exemplo, às vezes sai uma pessoa, vai migrar de um país para outro, ela paga por isso, ela entra ilegalmente no país, mas ela chega lá sem nenhuma estrutura, sem nenhuma proteção, e acaba que ela se torna vítima de exploração laboral, sexual, e aí ela pode ser, né, uma vítima de trabalho escravo, de alguma forma de exploração sexual, né? Aqui no Brasil a gente tem casa de prostituição, rufianismo,
algumas condutas que poderiam se encaixar nisso. Então, por isso que tem, acho que, essa expressa previsão legal, porque não é raro que uma vítima de contrabando, né, de imigração ilegal, ela seja, né, submetida depois a um tratamento que vá caracterizar outro tipo de crime. Se tiverem dúvida, qualquer pergunta, fiquem à vontade para poder fazer. O que acontece? Isso aí, gente, né? Aqui no Brasil, os estudos sobre tráfico de pessoas são assim, nós não temos dados muito bons, os dados não são atualizados, e assim, a gente costuma recorrer, então, a outras fontes para poder ter uma ideia melhor, né, do que acontece no resto do mundo. Então, assim, tem estudos aí feitos é o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, que ele cuida, né, é a parte da ONU que cuida da criminalidade no mundo. Então, assim, eles fizeram esse quadro aí, nesse gráfico, mostrando assim, as principais rotas de tráfico de pessoas. E o que a gente consegue observar é o seguinte, normalmente, né, nesse tráfico de pessoas, o que acontece? E aí varia, pode ser exploração laboral, exploração sexual, as pessoas saem do sul para o norte, do oriente para o ocidente, é basicamente esses fluxos, entendeu? Então, assim, o Oriente Médio, você vê que é um local que tem muitas, sobretudo exploração sexual, mas também laboral, né? Eu estava vendo recentemente a construção lá dos estádios no Catar, né, para a próxima Copa do Mundo. Falaram que tinha lá uso de mão de obra escrava. Eram jornadas de trabalho extensivas, sem pagamento de salário e tudo. Então, assim, né, tem tudo isso. Mas normalmente o tráfico se baseia nisso. Vai de regiões pobres para regiões mais ricas. E nessa definição mundial aí, né, do globo, o que a gente está percebendo é isso. Sai de regiões mais pobres, né, o sul, para regiões mais ricas, que é o norte. O oriente para o ocidente. E aí eles falam, existe mais de 150 rotas de tráfico no mundo inteiro, são milhões de pessoas, né, que se movimentam aí todo ano, tal, e é uma atividade altamente rentável, né, lucrativa, só pela dimensão que ela tem. Conseguem ver essa frase? O principal remédio para prevenir o tráfico de pessoas é aumentar o conhecimento, a cooperação internacional, punição do crime, contribuição da sociedade civil. A opinião pública também é um fator importante, né, por trás do êxito na luta contra o tráfico. Parece algo atual, mas foi algo dito há quase 100 anos, quando ainda havia a Liga das Nações, em 1927. Ou seja, desde, né, um século atrás, praticamente, eles falavam, ó, temos que conhecer melhor o fenômeno, temos que ter maior cooperação entre os países, os estados, é preciso que haja punição para esse crime, e a sociedade tem que ter sua participação, senão só as autoridades públicas elas não vão dar conta de fazer esse enfrentamento. Então, assim, é uma coisa antiga, mas que permanece atual. E acaba que quando a gente fala assim, né, nessa atualidade do tráfico de pessoas, né, de como ele ainda existe, né, como a história dele demonstra, né, que houve essa evolução, acho que muito tem a ver com o fenômeno da globalização, né? A globalização, por um lado, é muito bom, né? Você reduz fronteiras, distâncias, aprimora a comunicação. Hoje é muito mais fácil você conhecer outros países, você ter um intercâmbio cultural com outros países. Mas, por outro lado, a globalização também traz alguns prejuízos, sobretudo para aqueles estados que não são, né, tão fortes economicamente. Então, assim, países que tenham grande instabilidade, né, política, países que estão sofrendo problemas bélicos, problemas de guerra, né, e países que passam, né, por situações, né, de econômicas ruins, acaba que nesse fenômeno da globalização a população deles vai ser prejudicada, né? Então essa população acaba que ela que vai se tornar basicamente a mão de obra do tráfico de pessoas. Então, assim, é muito comum pessoas vindo da Síria, do Afeganistão, às vezes até da Venezuela, porque são vítimas de tráfico de pessoas, porque fugiram de situações assim insustentáveis, seja sob o ponto de vista político, seja sob o ponto de vista, né, militar, bélico, seja sob o ponto de vista econômico. Então, assim, né, uma sociedade globalizada, né, permite,
né, um intercâmbio, né, de informações, de riqueza, de cultura muito maior, mas também permite, igualmente, um intercâmbio de pessoas, né, no sentido pejorativo, né, daquelas que vão ser exploradas por estarem numa situação ruim. Mas, a despeito do tráfico de pessoas, né, desse fenômeno existente, eu acho que, por um lado, tem um pouco assim, não vou falar que é exagero, mas vou falar o seguinte, acho que é desconhecimento. Nós temos ainda um pouco de desconhecimento sobre a real situação do tráfico de pessoas no mundo. E por isso que eu vou falar assim, são 4 falsas verdades, que na verdade eu não estou dizendo realmente que é mentira, que isso não acontece, mas que, na verdade, é questionável. Será que realmente é isso? Uma das coisas que eu me questiono é essa afirmação. Tem uma academia, né, a Academia do Vaticano, uma universidade do Vaticano, que ela falou que existem 40 milhões de vítimas de tráfico de pessoas no mundo. Eu fico pensando, será que é isso mesmo? Se a gente for pensar, o percentual não é tão grande, né? A gente tem uma população aí superior a 7 bilhões de pessoas, quanto que representaria isso, né? 7 bilhões, 70 milhões é 1%, é menos de 1% da população, mas é um número significativo. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, o que eles falam em termos de estimativa é muito distante do que realmente ocorre na constatação prática. Esses números aí, vejam bem, eu tirei isso agora, é um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos, é uma coisa mais atual que existe, ele foi editado em junho de 2020, ele analisa, e é muito interessante esse relatório, ele analisa ano a ano a situação do tráfico de pessoas no mundo inteiro, e ele vai comentando país por país. E aí, a conclusão que eles chegaram? Eles falaram que no ano de 2020, no ano de 2019, é sempre um ano anterior, foram encontrados no mundo inteiro 11.841 processos envolvendo, né, situações de tráfico de pessoas. Desses 11 mil processos, 9.548 pessoas foram condenadas. Eu falo assim, né, às vezes um processo tem 5, 10 pessoas, né, mas no total de réus condenados foi isso, mais de 9.500. Eu fico pensando é o seguinte, é uma distância muito grande, né? Imagina, em um ano condenamos 9.500 pessoas no mundo. E nós temos 40 milhões de vítimas, é muito pouco, né? Nós estamos, assim, atingindo um número de agentes que cometem a prática do crime num grau, assim, muito ínfimo, né? Baixíssimo. E aí de vítimas identificadas, né? Não só nesses processos, mas vítimas que foram à polícia, ainda que não virou um processo criminal, em 2019 foram quase 120 mil vítimas. É muito diferente dos 40 milhões de vítimas que o Vaticano afirma. Esse valor aí, 1,2 milhões, é o número que a Unicef, né, que cuida das crianças, né, o órgão da ONU, fala que tem de vítimas de tráfico de crianças, né, tráfico infantil, no mundo inteiro. 21 milhões é o número que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, afirma que são de vítimas de trabalho escravo no mundo inteiro. Então, assim, quando a gente fala de estimativa de vítimas, a gente tem milhões. É 40 milhões de acordo com o Vaticano, 21 milhões de acordo com a OIT, 1,2 milhão de acordo com a Unicef. Mas, assim, de vítimas que realmente foram identificadas em 2019 foram 120 mil. De pessoas acusadas, né, e condenadas pela prática do crime foram 9.500. Então, assim, existe uma distância muito grande entre, né, o que se estima e o que efetivamente existe, né? Isso a gente fala em direito penal, que são as cifras invisíveis, né? É aquele crime assim que ocorreu, não foi notificado, né? Ou então foi notificado, mas aí o inquérito foi arquivado, ou então o inquérito concluiu, mas o promotor não acusou, e por aí vai. Então, assim, isso acontece muito, a cifra invisível é uma realidade. O que me espanta é a diferença tão significativa que existe entre o que foi constatado e o que está sendo estimado. Talvez a questão também seja o seguinte,
Quantas vítimas seriam necessárias para a gente ter preocupação com o tráfico de pessoas? Acho que não precisa de milhões, né? É um crime assim sério, é um crime grave. Acho que esse número já existente de 9.500 condenações, 118 vítimas, acho que já é suficiente para despertar a preocupação de todos. E para mostrar, pessoal, como é o nosso sistema de justiça, não só o brasileiro, o mundial em geral, não é tão eficiente, eu falo assim, em termos, né, de resultado, considerando assim, o que virou realmente na constatação da culpabilidade de um réu e virou uma condenação. De acordo com as estatísticas levantadas, 15% dos países do mundo não tem nenhuma condenação por tráfico de pessoas em 2019. Ou seja, né, são aí quase 200 países, mas 15% deles nem julgaram, não tem uma condenação por tráfico de pessoas. Nesses que têm sentenças condenatórias registradas, né, eles falam que normalmente é o seguinte, apenas 40% dos países têm condenações registradas, né, superiores a 10 condenações por ano. Então, imagine, um país enorme como os Estados Unidos, um país enorme como o Brasil. Eles falam assim, ó, houve mais de 10 condenações por tráfico de pessoas por ano? Ah, houve. Então, tá. Desse amontoado de países, o cálculo que eles fazem é isso. 4 em cada 10 países tem mais de 10 condenações por ano. Eu acho que é um número pequeno, né? Imagine no Brasil a população é de mais de 200 milhões de pessoas, quantos crimes que não são cometidos. O Brasil realmente, ele acha que tem mais de 10 condenações, mas e o resto do mundo? Somente 4 em cada 10 países registram isso. Então, assim, o que mostra, eu acho, é que a justiça penal, né, é ineficiente. Ou seja, se temos uma estimativa de vítimas tão elevadas, se, né, dos casos que são detectados, né, em 15% dos países não há condenação nenhuma, em 40% dos países só tem mais de 10 condenações por ano. Ou seja, ou o crime não existe, ou a justiça está sendo muito ineficiente. Então, assim, como se dizia lá na Liga das Nações, né, a repressão, né, do crime é muito importante, mas o que a gente nota é que muitas vezes essa repressão ela não tem ocorrido de uma maneira assim, né, muito consistente. E isso não é só um problema nacional. No Brasil, sim, nós temos problemas sérios, mas assim, é um problema global. Uma outra coisa que se fala, né, não há nada de novo a respeito do tráfico de pessoas, né? E talvez isso seja uma verdade, né? Se lá na Liga das Nações falava que os problemas, né, era reforçar a participação da sociedade, a repressão do crime, ter cooperação internacional, e hoje nós pensamos da mesma forma, aparentemente não há nada de novo. Mas acaba sim, existe sim, né? Por quê? Porque naquela época das Ligas das Nações não havia esse fenômeno que nós estamos vendo hoje, né? O que acontece hoje em dia? Hoje, com essa nova realidade econômica que vivemos, né, grandes empresas, elas acabam que assim, se espalharam pelo mundo, né? Quantas empresas que não saíram, por exemplo, dos Estados Unidos para abrir uma filial na China, no Vietnã, na Colômbia, na Venezuela, para poder o quê? Obter uma mão de obra mais barata, pagar menos tributos e conseguir produzir produtos mais baratos. E acaba que, assim, agindo dessa maneira, elas vão conseguir uma mão de obra mais barata que pode vir assim a qualquer custo, né? A qualquer preço. Eu me lembro de um fenômeno que aconteceu lá na China, na fábrica da Apple, né? Parece, se eu não me engano. O sistema de trabalho era tão exaustivo e era tão assim, né, extenuante para o trabalhador que alguns deles resolviam suicidar. Então, assim, trabalhavam o dia inteiro, ganhavam muito pouco, praticamente não tinham vida. Alguns começaram a não ver muito sentido na vida que eles levavam. Então, eles simplesmente começavam a suicidar. E aí, sabe o que a empresa fez para evitar isso? Ela começou a colocar grades nas janelas das fábricas, porque era a principal forma de suicídio era essa. Eles pulavam das próprias fábricas, né, onde eles trabalhavam e dormiam, para suicidar. Então, a solução que a empresa, né, contratada pela Apple lá na China encontrou foi isso, colocar grades.
Então, assim, isso aí nos Estados Unidos seria, né, inimaginável, né, uma situação como essa, né? O empregado americano é muito mais exigente, tudo. Vocês viram, por acaso, eu não vou me lembrar o nome, mas tem lá no Netflix um documentário que mostra uma empresa, uma fábrica de vidros que foi comprada por chineses e que mostra os americanos trabalhando com chineses lá nos Estados Unidos? Alguém assistiu a esse documentário? Tem até uma entrevista com o Obama, a Michelle Obama, comentando, né, com os produtores do documentário. Alguém se lembra disso? Não sei se é Factory alguma coisa. Quem me ajuda nisso? Não vale escrever, né, gente? Escrever aqui eu não consigo ver. Tem aqui falar o nome. Ninguém se recorda? Mas, assim, é só procurar lá no Netflix, né? Factory, não sei o quê, tal, que mostra a atuação. É muito interessante como é que, assim, os chineses, eles têm uma habilidade para trabalhar muito maior que os americanos. Eles trabalham muito mais horas por dia, ou seja, é uma outra cultura, né? São culturas até que se chocam. E aí eles estão querendo, tipo assim, né, reerguer a fábrica americana aqui, mas eles começam a Professor, perceber... Oi. Hã? eu estava pesquisando aqui, chama indústria americana, Isso, indústria que americana. abre uma fábrica em Ohio. Isso. Eu acho, não sei se era American Factory, não sei se é isso, né? Mas é isso mesmo, então. Então, assim, os chineses que adquiriram a empresa americana, eles perceberam que, acho que com os americanos ia ser difícil, porque assim, a forma deles trabalhar, eles eram mais lentos, eles trabalhavam menos, exigiam mais coisas. Então, assim, quando uma empresa americana que não é nada boba vai para outros países querendo, né, ampliar o mercado, é porque ela está querendo uma mão de obra mais barata. E aí, gente, a gente começa a perceber que, né, nós vamos encontrar aí formas talvez subreptícias de tráfico de pessoas, né, de trabalho escravo, de exploração laboral, né, nesses grandes conglomerados. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas uma coisa que é interessante é o seguinte: essa globalização, ela não tem efeito só sobre o comércio legal lícito. Isso também alcança a criminalidade, o crime organizado. Se vocês tem alguns livros que mencionam assim, por exemplo, tem uma fábrica no Japão da Sony, né? Que não seja no Japão, em outro local. Ela produz normalmente, né, tem um trabalho, sei lá, funciona de 8 às 18 horas. E aí eles falam que a máfia, que é a criminalidade organizada, utiliza a fábrica de 18 até 6 horas da manhã para produzir os mesmos produtos, com a mesma marca e tal, mas assim, de maneira ilegal. E aí eles vão vender, aí você chega e fala assim, pô, mas eu fui lá no Paraguai e encontrei televisões da Sony, pô, legítimas, um preço baratinho. Provavelmente vieram dessa linha de produção ilegal, né, ilícita, que não é contabilizada e que encontra um preço mais barato. Então, assim, o crime organizado, ele se espalha pelo mundo também. E o grande problema que a gente tem hoje é o quê? A justiça, ela não se espalha pelo mundo. Nós temos a nossa jurisdição, né, a nossa justiça criminal, ela é aderente, tem o princípio da aderência. O que isso significa? Ela se adere a um determinado território. Então, por exemplo, a justiça criminal brasileira só vai funcionar aqui no Brasil. Ah, não, mas a mercadoria está vindo lá do Japão, chega no Brasil, depois leva para os Estados Unidos, para o México. Então, a gente só vai poder atuar quando eles chegarem aqui no Brasil. Então, assim, existe um déficit de organização muito grande, porque enquanto o crime organizado não vê fronteiras, né, ele não tem limites, ele está organizado em forma de rede pelo mundo inteiro, né, com várias conexões, a nossa jurisdição não está assim, não. É muito trabalhoso você pedir para um juiz lá da Europa para cumprir uma decisão judicial aqui do Brasil, você pedir para repatriar valores, entendeu? Que foram lá obtidos de corrupção, como no caso da Lava Jato, né? Em várias situações descobriram-se recursos no exterior, em contas de laranja, tal, né? Paraísos fiscais, e eles pediam para repatriar para o Brasil. É extremamente burocrático, complexo esse procedimento, ou seja, o crime organizado está na frente. Né? A jurisdição não tem a mesma desenvoltura que o crime organizado para poder enfrentá-lo. E isso aí repercute diretamente no tráfico internacional. Né? Se o tráfico, né, pode ser praticado entre fronteiras, acaba que
Ele tendo esse caráter internacional, essa organização toda, vai encontrar países que atuam isoladamente e que somente vão dar conta de enfrentá-lo quando tocar no seu território. E, às vezes, isso aí pode ser insuficiente, né? Então, assim, essa globalização, ela trouxe também problemas relacionados à insuficiência do direito para enfrentar os atos ilícitos que surgem, né, em decorrência do mundo ter se tornado menor, as comunicações mais fáceis, as viagens, os transportes mais simples. Outra meio falsa verdade, né? Quando se fala que o tráfico é um fenômeno subterrâneo, underground. E isso tem um pouco de verdade mesmo, né? Que eles falam assim, ó, é um fenômeno subnotificado. Tem muitas vítimas de tráfico que a gente não chega ao conhecimento das autoridades. E por isso que talvez tenha aquele grande, né, diferencial. Se tem 40 milhões de vítimas e 9.000 condenações, 9.500 condenações, é porque realmente ele é um fenômeno subterrâneo? Mais ou menos, né? Hoje em dia, né, tem evoluído. A gente fica talvez pensando o seguinte, ó, nós temos o mundo das pessoas corretas, honestas, que é o mundo legal. E temos o mundo do tráfico, que é aquele mundo subterrâneo, né, que só pessoas, né, na pior condição dele participam, tal. Mas isso não é tão simples assim, não. Sobretudo se a gente pensar no tráfico de pessoas para exploração laboral. Eu não sei se vocês já viram essa foto. Essa foto foi de um menino do Paquistão. Isso aí, se eu não me engano, acho que é 2008, foi 2008. E aí esses meninos estavam sendo contratados pela Nike para poder costurar, preparar, né, confeccionar bolas de futebol. E aí, quando descobriram isso, essa foto aí percorreu o mundo. E tá vendo essa bola aqui à direita? Ó, tem um negócio da França. Foi na Copa do Mundo da França. Então acabou que, assim, durante a Copa do Mundo da França, várias pessoas, né, divulgaram isso, começaram a querer boicotar a Nike, falando que ela não podia ser patrocinadora da Copa, que isso é um absurdo, que isso, na verdade, era um tráfico de pessoas, né? Segundo a concepção dos documentos internacionais, né? O tráfico de pessoas é você explorar laboralmente uma pessoa, isso aí é tráfico de pessoas, de acordo com os Estados Unidos, os documentos internacionais. E aí, o que a gente percebe é isso. Então, assim, o tráfico não é tão subterrâneo quanto a gente imagina, né? As roupas que nós usamos, será que elas não são fruto de tráfico de pessoas? Aquelas grandes confecções, né? Aqui no Brasil, Zara, Renner, C&A, todas elas já foram pegas explorando o trabalho escravo. Então, eu falo o seguinte, e se a gente, né, naquela concepção, novamente, não na concepção brasileira, mas na concepção americana, de tratados internacionais, em que o tráfico é não apenas recrutar, transportar pessoas, mas também explorar. Isso aí não é uma forma de tráfico, então? Então, assim, o que eles falam é que o tráfico de pessoas não é um fenômeno tão subterrâneo, oculto, como a gente imagina, né? E aí, o que acontece? O que acontece? O problema desse tráfico de pessoas, né, se não é tão subterrâneo e é algo que toca a nossa realidade, é que ele está mais próximo do que a gente imagina, né? Às vezes a gente fica talvez pensando a tráfico de pessoas e está relacionado à exploração sexual, mas não apenas isso. Nós vamos ver daqui a pouquinho, o tráfico de pessoas no Brasil está relacionado à exploração sexual, laboral, qualquer tipo de servidão, adoção ilegal, remoção, transplante de órgãos, tudo isso pode ser forma de tráfico de pessoas. E quanto a gente menos espera, ele pode estar aí do nosso lado. E uma última, né, coisa que eles às vezes afirmam, é assim, não, o tráfico é um crime por si só. Não, perfeito, não tem dúvida nenhuma. Né? O tráfico é um crime, né, que por si só já configura uma infração penal prevista no Código Penal. Mas dificilmente o tráfico ele vai estar isolado. Sempre junto com o tráfico de pessoas, nós vamos encontrar algum outro tipo de crime. Eu participei desse evento aqui, isso aí foi um encontro,
né, sobre tráfico de pessoas e crime organizado lá no Vaticano, né? E aí eles chamaram representantes, né, do mundo inteiro, aí tinha lá juiz de tudo quanto é lugar do país. E eu fui aqui, eu mais uns 2 ou 3 fomos representando o Brasil. Eu me lembro que no final eles fizeram uma carta, né, de intenções, e um dos objetivos que eles fizeram foi esse, o 8º objetivo, né? Eles estavam defendendo que clientes de serviços sexuais, de serviços, né, de profissionais do sexo, de prostituição, eles deveriam, né, para efetivamente combater o tráfico de pessoas, né, o trabalho forçado, a escravidão, não sei o quê, deveriam ser punidos também. E aí surge uma questão. A prostituição, né, ela é uma profissão ou é uma exploração sexual? O consumidor, né, quem recorre ao serviço de um profissional do sexo, ele está fazendo uso de um serviço ou ele está cometendo um crime? O que vocês acham? Deixa eu parar um pouquinho aqui para... O que vocês pensam nesse sentido? Prostituição é crime? Vamos começar por partes. A prostituição ela é crime aqui no Brasil? Quem se habilita a responder? Agora eu estou vendo o chat aqui, que se quiserem falar no chat, podem dizer. Depois eu volto aqui para a apresentação. Eu acho que a prostituição não é crime, mas você fazer a intermediação é. Então, assim, exercer a prostituição não seria crime, mas quem faz a intermediação seria. Chevá está falando isso, né? Não é um crime em si. Pessoal, é basicamente isso. Diferentemente, por exemplo, lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, em que oferecer, aí também depende, né? Você tem que oferecer em público serviços de prostituição. Isso lá é um crime, entendeu? Então, assim, aqui no Brasil, não. Isso não é criminalizado. Mas aí eu pergunto, se a profissão não é crime, se a prostituição não é crime, ela é uma profissão? O que vocês acham? A Débora está falando, não é crime, acho que até estava regulada no antigo Ministério do Trabalho. Todo mundo concorda com a Débora? A Luísa está falando que acha que é uma profissão. O Luiz está falando, é uma profissão. Ô, pessoal, o antigo Ministério do Trabalho, né, realmente, hoje ele acabou. Mas ainda tem a estrutura dele, né, as delegacias do trabalho, superintendência do trabalho. Ele tem lá um código, na verdade é o CBO, é a Classificação Brasileira de Ocupações. Lá falam todas as profissões do Brasil. E uma delas é a profissão de profissionais do sexo. Então, assim, o Ministério do Trabalho reconhece que a prostituição é um trabalho. Uma pessoa, ela pode registrar na carteira de trabalho, assim como autônomo, né? Ela pode falar que se classificar como profissional do sexo, ela pode recolher contribuições previdenciárias todo mês, e no final lá de 30 anos, se for mulher, 35 anos, se for homem, pode se aposentar como profissional do sexo. O que acontece é que a categoria de profissionais do sexo, às vezes eles pedem uma regulamentação especial. Eles falam, o nosso trabalho é muito árduo, é muito duro, a gente tem que tem que aposentar com menor tempo de serviço, em vez de 30 anos, 25 anos, tal, né? Então, assim, isso é uma coisa que se defende, mas, assim, a princípio, pelo que vale hoje, pela nossa regulamentação existente, a pessoa pode se intitular um autônomo que exerça atividade profissional do sexo e se aposentar nessa condição. Aí eu pergunto, não é estranho isso, não? Olha só, você exercer a prostituição não é crime. Você exercer a prostituição é um trabalho, é uma profissão admitida pela regulamentação. Mas quem explora esse trabalho lícito comete crime. Não está errado isso? Imagine, eu sou professor, aí é um trabalho regulamentado.
Aí a universidade explora minha mão de obra para eu poder dar aulas. Ela está cometendo um crime? Thalita está falando, é muito estranho. Lorena também está achando estranho. Por que será que funciona dessa maneira? Vocês têm alguma ideia? Por que uma atividade assim lícita, quando explorada por outrem, se torna ilícita? Professor. Diga. É porque talvez essa pessoa estaria usando essa pessoa que, no caso, ela usa o sexo para ganhar dinheiro como instrumento. Esse seria o problema, a instrumentalização da pessoa. Por causa disso, que seria uma prática ilícita? Pode ser um fundamento, né? Tipo assim, ó, enquanto a pessoa quer usar seu corpo tal, mas enquanto a partir do momento que um terceiro passa a, né, instrumentalizar o corpo da pessoa, já não vou aceitar mais. Diga, Luiz. Eu fico pensando também que, por não ser regulamentado, não ter lei sobre ou até ajuda da justiça do Estado, essa pessoa fica muito vulnerável. E aí ela é utilizada pelos cafetões, pelas pessoas com maior poder, usando o corpo do outro, entendeu? Aí seria uma problemática. Eu acho que é isso que a Luísa e a Débora estão falando também aqui no chat, né? Que assim, para evitar explorações, as pessoas estão numa situação de vulnerabilidade, né? A profissão envolve pessoas em situações, né, de vulnerabilidade. Eu acho que assim, basicamente o pensamento é esse. Existe um pensamento assim na legislação penal, né, talvez na legislação em geral, que é mais ou menos o seguinte: prostituição não é uma coisa boa. A gente pode tolerar que alguém exerça a prostituição. Assim, dificilmente nós vamos talvez conseguir acabar com o exercício da profissão. Mas assim, não é algo que o Estado queira estimular. Mas a gente tolera. Tolera desde que a pessoa exerça por si só. Se uma outra pessoa começar a explorar, a gente já não aceita mais. Então, assim, essa é uma explicação, né? E não aceita mais por quê? Porque o contexto da prostituição, às vezes, realmente tem isso, de serem pessoas vulneráveis, de ser uma situação de exploração, de desigualdade, né? Então, assim, basicamente é isso que acontece. E, assim, normalmente, quase todos os países do mundo, a princípio, né, tem exceções lá em que a prostituição é permitida, né? Mas, assim, eles não permitem que um terceiro explore a prostituição. Mas, assim, eu já peguei situações não que eu vi um caso, né, que foi julgado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Aqui no Brasil, nós temos um crime que chama-se casa de prostituição. É você manter um local onde haja exploração sexual. Isso é a coisa mais comum que existe no Brasil. Né? A Lorena está falando, então a justificativa é mais moral, de costumes? Eu acredito que sim, Lorena. Eu acho assim, porque ainda que a prostituição... Deixa eu terminar o exemplo aqui, talvez fique mais claro. Então, assim, lá no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Havia uma casa de prostituição, os donos foram processados e foram condenados em primeiro grau pelo crime de casa de prostituição. Se eu não me engano, o artigo 230 do Código Penal, 229 do Código Penal. Aí eles recorreram para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça chegou e falou assim, aqui, ó, tinha algum menor de idade lá na casa? Não. Tinha alguma notícia de ameaça, maus tratos, tal? Não. Todo mundo lá estava voluntariamente, tal? Estava. Todo mundo que trabalhava lá recebia seu salário, tal, pagando um pouco para o dono da casa? Pagava, tal. Então, deixa eu te falar, então não tinha nenhuma exploração sexual. Eram adultos que resolveram ajustar uma forma de trabalho lá que, né, era a prestação de serviços sexuais, mas que isso não caracteriza crime. E o Tribunal de Justiça absolveu, então, os donos da casa. A princípio, é uma decisão assim, até contraria o tipo penal, porque o tipo penal lá é claro, fala que tem exploração sexual, tal, não, caracteriza o crime. Mas eu acho que é uma decisão muito mais antenada para o nosso tempo. Então, assim, a justificativa, Lorena, é um pouco moral mesmo do tipo penal, porque, veja bem,
ainda que haja lá só adultos maiores, trabalhando sem nenhum problema, prestando um serviço, ganhando dinheiro, tal, tudo, a princípio, eles incorrem no crime. Mas incorre por quê? É por um aspecto, acho que moral. Ninguém está sendo lesado ali naquela história. Né? Ninguém está sofrendo uma lesão ao bem jurídico, ninguém está tendo atos sexuais forçados, não tem menores cujo consentimento não é válido, não está tendo uma exploração assim, no sentido de, né, eu retiro 80%, 90% do seu ganho, não. As pessoas que trabalhavam lá conseguiam ganhos assim expressivos, significativos, entendeu? Então, assim, hoje o que existe realmente tem esse aspecto moral. Mas também tem um aspecto que é o seguinte, pessoal, não deixa de ser um pouco de fantasia imaginar que num ambiente em que haja essa exploração sexual, tudo ocorra às mil maravilhas. É lógico que vai haver problemas, é lógico que vai haver algum tipo de exploração, né? Então, assim, você, em algumas situações, pode ter uma exploração mais significativa para outra. Eu acho que a questão é essa, você tem que analisar a situação concreta. Ah, não, aqui, ó, nesse caso aqui, realmente, ele extorquia a pessoa, ele obrigava, tinha menor de idade, ele estava explorando os menores, não pagava salário nenhum para as pessoas, tal. Aí é outra história. Mas, sinceramente, eu não vejo como é errada a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, apesar de nós termos um crime expresso no Código Penal falando que aquilo que foi feito é uma infração penal. Então, assim, tem muita conotação moral nesse aspecto. E aí vem um detalhe, lá naquele encontro no Vaticano, o que eles sugeriram que fosse feito era punir os clientes que recorrem à prostituição. Vocês acham que isso aí pode ser um bom mecanismo para poder evitar essa exploração sexual, diminuir tráfico de pessoas? O que vocês pensam? Em vez de punir o traficante que está lá trazendo as pessoas que prestam serviço sexual, vamos punir o usuário, aquele para quem está sendo destinado esse serviço. Se a gente começar a punir o usuário, não vai ter mais tráfico de pessoas, porque quem vai recorrer àquele serviço vai estar sabendo que está cometendo um crime. O que vocês acham? A Luísa acha que punir os clientes não seria positivo. A Chevada assim como no modelo nórdico, né? Você tem uma ideia mais precisa, quer falar para a gente como é que funciona? Lá na... É o que? Noruega, Suécia, Finlândia? A punição que eu sei que... mesmo lá nos Estados Unidos, sim, eles punem os clientes também, não só os clientes, como também a pessoa que oferece o serviço sexual. Luísa está falando, de certa forma, estaria punindo as pessoas que trabalham com isso, que já estão em situação de vulnerabilidade. Mais alguém se habilita? Eu achei, né, que essa recomendação que saiu, Stephanie, penso que o combate deveria ser feito na raiz do problema, punindo os traficantes mesmo. Aqui, ó, quando lá nesse encontro saiu essa resolução de que deveria se punir os clientes, isso aí foi muito conduzido pelos Estados Unidos, que estava lá, tinha uma delegação grande e tudo, acho que eles que estavam defendendo essa questão. Mas sabe o que vai acontecer? Eu acho que dificilmente, ainda que criminalize o usuário, vai se parar de recorrer à prostituição. Né? Sempre vão continuar. Eu acho que é como droga. Ainda que seja criminalizada as drogas, o uso de droga, eu acho que não diminui o comércio de drogas. Quando você criminaliza, o que acontece? Em vez das coisas ocorrerem de maneiras claras, transparentes, elas vão começar a ocorrer as ocultas, de maneira clandestina. E se começa a ocorrer de maneira clandestina, cada vez mais vai ser difícil dar proteção, justamente como vocês falaram aqui, às pessoas que estão numa situação vulnerável e que se entregam, né, para esse tipo de serviço. Então, assim, a Letícia está falando, punir os clientes poderia fazer com que o crime fique mais difícil de ser identificado. Exatamente, Letícia. Eu acho que quando você começa a punir isso, a tendência é levar isso para a clandestinidade. E na clandestinidade, a proteção de direitos é muito menor. Então, assim, eu não sei realmente se aumentaria a punição dos infratores, né, pelo histórico aqui da nossa justiça brasileira, que não é muito eficiente,
E também eu acho que aumentaria a desproteção das pessoas, dos profissionais do sexo, né? É o que a Sheva está falando aqui, prejudica a segurança das próprias pessoas que trabalham com isso. Então, assim, não sei se é a melhor solução, não. Talvez do jeito que esteja sendo feito aqui agora, melhor. Ou então, mesmo regulamentando, entendeu? Lá nos Estados Unidos, questão da droga, eles não começaram a fazer isso? O uso de maconha para fins recreativos, alguns estados, como no Colorado, tudo, começou a movimentar o comércio, o estado começou a recolher milhões de dólares em tributos, tal. Não houve assim, um aumento significativo de internações hospitalares, acidentes de tráfego de veículos, nada disso. Então, assim, eles falam, temos que ainda acompanhar a evolução disso aí para ver os efeitos dessa liberação. Mas talvez a prostituição seja algo parecido. E se você permitir, por exemplo, uma coisa legalizada, os profissionais do sexo vão trabalhar em locais sujeitos à fiscalização, vão ter salário, direitos trabalhistas e tudo, será que não seria uma melhor opção do que simplesmente punir, né, o usuário? Eu fico pensando, talvez seja difícil, o próprio consumidor brasileiro, será que ele deixou de comprar roupas na Renner, C&A, Zara, em razão das notícias de trabalho escravo? Eu acho que o preço conta muito. A Zara está com uma promoção ótima, os preços estão baratinhos. Acho que eu vou comprar lá. Eu compro... a camisa com trabalho escravo custa R$50, sem trabalho escravo custa 100. Às vezes vai ter consumidor que vai chegar e falar assim, eu prefiro comprar 2 com trabalho escravo. É lógico que a gente não estabelece a relação direta, né? É uma coisa muito distante. Mas, assim, eu acho que funcionaria mais ou menos assim com a prostituição também, né? Ou seja, dependendo do que se oferece, né, para o consumidor, ele vai fazer uma opção econômica, muitas vezes, né? Sem ter talvez um grau de maturidade, né, mais desenvolvido sobre a necessidade de tutelar outros interesses, outros direitos, ao boicotar uma determinada marca ou boicotar um determinado tipo de serviço. Mas vamos voltar aqui, então, aos nossos slides. Voltaram a ver? Sim. Ótimo, então vamos lá. Então, assim, hoje o que nós temos, pessoal, é o seguinte, pune-se o início da cadeia aqui, o traficante, né? O que estavam propondo vamos tentar punir o final da cadeia, o consumidor, aquele que faz uso dos serviços sexuais. Mas é uma coisa que aqui no Brasil, né, não tem nenhuma indicação de que isso vai acontecer e, sinceramente, né, tenho minhas dúvidas se vai representar uma boa vantagem. Outra coisa, né, que eu falei que o tráfico de pessoas não é um crime por si só, ele está muito envolvido com corrupção. Foi feito um estudo aqui no Brasil em que se constatou que 71% dos crimes de tráfico que foram detectados teve alguma relação com uma corrupção praticada no meio do caminho. Então, por exemplo, é muito comum, às vezes, você já começa, ao recrutar, você faz um convite fraudulento, você já falsifica alguma coisa, tal. Há um livro, chama O Proxeneta. Nesse livro, eles mostram que foram, assim, mulheres da Colômbia ou da Bolívia, agora eu não me lembro, se eram colombianas ou bolivianas. Elas foram para a Espanha para participar de um campeonato de taekwondo. Então, elas chegaram lá no aeroporto, tal, lá de Madrid, não sei, todas com uniforme, né, aquelas roupas atléticas, né, da Federação Colombiana, não sei o quê, apresentaram os documentos que iam participar do campeonato, tal. Saíram do aeroporto, tiraram esses uniformes e foram direto para uma casa de prostituição. Era tudo fraudulento. Ou seja, eles simularam o convite que tinha sido feito, inventaram que teria um campeonato de um esporte lá, né, de taekwondo, não sei o que era, e elas foram lá justamente para poder entrar na Espanha e se prostituir. Outro problema, a travessia ilegal da fronteira. Quanta corrupção que não existe nisso. Tem gente... Nós atendemos na clínica, né, na verdade, quem atendeu foi o pessoal de Michigan, né, a Human Trafficking Clinic. Era uma brasileira que chegou lá nos Estados Unidos, foi vítima de tráfico de pessoas, tudo, e eles depois entraram em contato com a gente para a gente dar um apoio para eles,
para ajudar a filha dela, que estava no Brasil, a ir para os Estados Unidos. Mas ela passou por tanta situação, gente. Ela foi estuprada, E aí, no aeroporto lá no Panamá, os policiais descobriram que ela estava sendo traficada para os Estados Unidos. Eles entraram em contato com o traficante para poder combinar com ele um pagamento para eles permitirem a liberação dela. E isso foi feito. Ele chegava e falava assim, eram 3 mulheres, estou com as 3 aqui, ó. Se você não pagar $2.000 para a gente não permite que elas embarquem no avião. Ele foi lá, o traficante pagou a ela e permitiu que elas fossem. Então, assim, é problema o tempo todo, suborno, né? Problema, documentos falsos para ingressar no país, né? Parece que tem um visto legal de permanência, de trabalho, tal, e não tem nada disso. E mesmo depois, quando chega num outro país, num outro local, às vezes a polícia deixa de fazer, por exemplo, fiscalizações, abordagens, porque recebe algum tipo de propina, né, de suborno. Fala, deixa eles quietos aqui, estão trabalhando, exploração laboral, exploração sexual, mas aqui, você recebe todo mês tanto e não finge que não está vendo nada. Então, nessa pesquisa constatou 71% dos crimes de tráfico estavam envolvidos com corrupção. Então, assim, falar que o tráfico é um crime isolado por si só, isso não é muito verdade. Seguindo, aí nós vamos falar aqui do tráfico brasileiro. Gente, mais uns 10 minutinhos a gente conclui. O Código Penal de 1940, ele falava em tráfico de mulheres. Era uma visão, né, de gênero. Só mulheres poderiam ser vítimas de tráfico. Isso durou até 2005. Em 2005, seguindo padrões internacionais, pararam de falar em tráfico de mulheres. Vai ser tráfico de pessoas. Abrange homem, mulher, criança, tudo. E aí eles também dividiram. Tem o tráfico interno e o internacional. A pena do internacional sempre foi mais grave que a do tráfico interno. Era de 3 a 8, né, internacional de 4 a 10. Em 2009, uma nova mudança ocorreu. Aí, além de tráfico, né, eles não falavam só tráfico, era tráfico para fins de exploração sexual. No início, eles falavam que era para prostituição. Agora, já estava de 2009 a 2016, reduziu um pouco a pena, o tráfico interno passou de 2 a 6 anos, o internacional de 3 a 8 anos. Mas a grande mudança que houve foi após 2016, né, quando foi editada essa lei, a Lei 13.344. Antes disso, pessoal, só havia tráfico de pessoas no Brasil para fins de exploração sexual. Só tinha tráfico sexual. Mas aí, com essa lei que introduziu o artigo 149A, nós temos hoje também tráficos para outras finalidades. A pena é de 4 a 8 anos, além da multa. E aí, na verdade, o que a gente vai ver? O tipo penal, ele tem 8 verbos: aliciar, agenciar, recrutar, transportar. Ele tem 5 meios de ser cometido: grave ameaça, violência, coação, fraude, abuso. E tem 5 finalidades: remoção de órgãos, trabalho escravo, qualquer tipo de servidão, adoção ilegal, exploração sexual. Então, para o crime caracterizar, a gente precisa de uma ação, um meio e uma finalidade. Tendo um desses elementos em cada, nós vamos ter um crime consumado de tráfico de pessoas. Não precisa, pessoal, que haja a execução do crime. Por exemplo, eu estou transportando uma pessoa para remoção de órgãos. Deixa eu remover os órgãos dela, consumou o crime. Não. Basta a intenção de remover os órgãos. Os órgãos podem nem ser removidos, mas se havia intenção, houve o transporte com violência, por exemplo, está consumado o crime de tráfico de pessoas. Então, o crime de tráfico de pessoas, ele não exige um resultado que eles chamam, né, no direito penal, um resultado naturalístico, uma transformação externa. Basta a intenção disso. E o que vai acontecer, então, na prática? Eu estou tomando o exemplo aqui do trabalho escravo. Nós vamos ter, por exemplo, às vezes, eu estou falando de tráfico de pessoas, ele pode ser feito num contexto muito simples. Uma pessoa, um amigo chamou um outro, recrutou uma pessoa, vamos para lá tal, e explorou essa pessoa, tráfico de pessoas. Mas também pode haver o tráfico numa cadeia muito complexa de pessoas, né? Uma verdadeira máfia, uma organização criminosa. Então, nós podemos ter uma pessoa que é encarregada de recrutar as vítimas, tem um outro que é encarregado de transportar, tem um outro que vai receber essa vítima, acolher,
E uma quarta pessoa vai explorar essa vítima. Ou seja, várias pessoas podem concorrer para o mesmo crime. Mas aí um detalhe, quem está explorando, no meu entender, já começa a responder por uma outra infração penal. Então é o seguinte, quem está agenciando, aliciando, recrutando, tal, com a finalidade, por exemplo, né, de trabalho escravo, cometeu o tráfico de pessoas. Uma outra pessoa que começa a reduzir essa vítima à condição de escravo e submete a condições degradantes, jornada exaustiva, tal, ela comete o outro crime, o artigo 149. Se essa pessoa que está explorando, ela que solicitou o recrutamento, ela também vai responder pelo tráfico de pessoas. Então, eu acho que é perfeitamente possível uma mesma pessoa responder pelo 149A, mas, em concurso material, o 149. Ou seja, condutas distintas. E uma das afirmações que eu falo isso é porque, assim, são realmente condutas bem distintas ao longo do tempo, né? A exploração que existe subsequente ao tráfico, ela não é um elemento do tipo penal do tráfico de pessoas. O tipo penal não exige a exploração, ele exige só a finalidade de explorar sexualmente, a finalidade, ou seja, então vai ser um elemento adicional. Por isso que eu penso que é um concurso material. E vejam vocês também, se a gente fizer uma análise do direito comparado, esse aí é o TVPA, né, que é o protocolo, né, é a lei de proteção às vítimas de tráfico de pessoas lá dos Estados Unidos. Foi editado em 2000, né, teve algumas mudanças, tal. Vejam a pena. A pena vai até 20 anos de prisão. E qual que é a essência desse crime, desse tipo penal? Lá fala, né, o recrutamento, a acolhida, transporte, né, a compra de uma pessoa, tal, com a prática da exploração subsequente. Ou seja, eles, né, congregam no único tipo penal todos os dois tipos penais que eu mencionei anteriormente. Então, lá nos Estados Unidos, a gente falou em human trafficking, nós estamos pressupondo houve um recrutamento, um transporte, alguma coisa assim, tal, e a exploração. Na realidade, pessoal, nem precisa haver um transporte. Basta você abrigar uma pessoa e explorá-la sexualmente, laboralmente, que está caracterizado o tráfico de pessoas. O transporte é apenas um dos elementos, né, um dos verbos típicos do crime, mas não é um elemento necessário. Vejam vocês agora aqui o estatuto, né, do Tribunal Penal Internacional. Ele, na verdade, assim, as penas lá, né, acho que, se eu não me engano, eles têm até prisão, né? Como é que chama prisão perpétua em inglês, gente? For life? Não. Me falhou aqui. Mas, assim, as penas que se prevêem para esses tipos de crime contra a humanidade, né, são penas, assim, elevadíssimas. E ainda eles consideram, né, o tráfico de pessoas, né, no meio dessa, como, né, uma circunstância muito grave disso. Olha o Código Penal português. O nosso crime de redução à condição análoga de escravo tem uma pena de 2 a 8 anos. Lá em Portugal, a pena é de 5 a 15 anos. Nosso tráfico de pessoas é de 4 a 8. Lá em Portugal, o tráfico de pessoas é de 3 a 10. Código Penal italiano também tem os dois crimes, redução à condição de escravo e tráfico de pessoas. Para o trabalho escravo é de 8 a 20 anos. Lembrem, né? 8 é a pena máxima nossa, né? De 2 a 8. Lá é 8 a 20. Para o tráfico de pessoas, também de 8 a 20 anos. E, por fim, o Código Penal Espanhol ele considera esses crimes como crimes de lesa humanidade. O nosso anteprojeto de Código Penal também vai dar essa abordagem, vai ser um crime contra a humanidade. Não é mais um crime contra a liberdade, contra a dignidade sexual, é um crime que afeta, né, os bens mais importantes do ser humano. E aí a pena de prisão de 4 a 8 anos, né, trabalho escravo, e 5 a 8 anos se for tráfico de pessoas.
Então, gente, o que eu quero mostrar também é o seguinte, isso é uma coisa universal, todos os países do mundo prevêem, né, trabalho escravo, tráfico de pessoas como infrações penais. Alguns dão um tratamento unitário, como lá nos Estados Unidos, que considera, né, a exploração e o recrutamento, o transporte, tal, como uma figura única. Outros, como lá na Itália, Espanha, Portugal, tratam separadamente, como é feito aqui no Brasil. Mas uma coisa que a gente nota é o seguinte, a punição prevista lá fora costuma ser maior do que a gente está prevendo aqui dentro. Né? Ou seja, lá se tem se dado um tratamento um pouco mais rigoroso em termos de sanção penal do que as previstas aqui no Brasil. E aí, só para concluir a nossa aula então de hoje, gente, sobre tráfico de pessoas, foi aprovada essa lei, né, 13.344/2016, ela não só trouxe o crime de tráfico de pessoas, ela trouxe, na verdade, 3 pilares, 3 eixos de atuação. É a prevenção do crime, a repressão ao crime e a assistência à vítima. Então, por exemplo, nessa lei, acho que foi até essa própria lei, ela trouxe isso, né? Foi instituído o Dia Nacional do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, foi comemorado aí há pouco tempo, dia 30 de julho. Né? Eles tratam lá, tipo assim, que precisa ter articulação entre todas as esferas, municipal, estadual, federal, nesse apoio e no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Os processos que envolvem tráfico de pessoas têm que tramitar sob sigilo. As vítimas de tráfico de pessoas, um estrangeiro, né, que seja vítima aqui no Brasil, ele vai ganhar um visto especial. Esse visto dá direito à residência permanente aqui no país. Ele tem direito também a trazer a família dele aqui para o país, para morar aqui. Isso acontece lá nos Estados Unidos. As vítimas de tráfico, essa brasileira que eu mencionei, né, ela foi vítima de tráfico de pessoas, ela recebeu um visto para morar nos Estados Unidos. E foi possível a ela levar a filha brasileira também para morar nos Estados Unidos. No enfrentamento, né, penal dessa questão processual, essa lei que vocês estão vendo aí, Lei 12.850, essa é a lei do crime organizado, né, da organização criminosa, aliás. Então, assim, fala o seguinte, no enfrentamento ao tráfico de pessoas, vão se utilizar as disposições dessa lei da organização criminosa para poder lidar com o problema, ou seja, aí tem agente infiltrado, colaboração premiada, né? Todas aquelas coisas que o Sérgio Moro estava utilizando na Lava Jato, pode se aplicar no enfrentamento ao tráfico de pessoas. O livramento condicional da pena é mais rigoroso. Normalmente, os crimes, com 1/3 da pena cumprida, você tem livramento condicional. Mas quando é tráfico de pessoas, está mais grave, tem que se cumprir 2/3. Foi revogado o artigo 231 do Código Penal, que era o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Tinha o 231 e o 231A, era o tráfico interno e o tráfico internacional. Eles foram revogados e ficou a figura do 149A. E uma coisa muito importante que essa lei fala são as campanhas, né, de conscientização e tal, porque eu acho que, na verdade, gente, acho que a maior arma que nós temos, já que a nossa justiça penal não é muito eficiente, já que a gente não tem um conhecimento muito adequado das situações de tráfico, né? Quantas vítimas que realmente existem e tal. A melhor coisa a se fazer é educar. Ou seja, capacitar as pessoas, os agentes do Estado que enfrentam esse problema sobre, né, os riscos do tráfico de pessoas. Então, assim, não acreditem em propostas maravilhosas de trabalho, não fiquem, né, imaginando que vocês podem se tornar ricos num curto prazo de tempo, trabalhando, né? Ainda mais se você não tem uma qualificação muito adequada. Se você tem um trabalho que você tem que viajar, deixe com seus parentes, familiares, o endereço para onde você vai. Nunca entregue seus documentos, passaporte, carteira de trabalho para o empregador, né? Tem o risco dele ficar retendo esses documentos. E o Estado tem que ter capacitação, ou seja, as pessoas que atuam nessa situação, até mesmo para poder identificar as vítimas, elas têm que ser profissionais bem capacitados. Senão, assim, acontece um fenômeno que é uma vitimização dupla, né? A pessoa já foi vítima de tráfico de pessoas e depois, quando ela encontra o sistema de, né, o aparelhamento de investigação para poder apurar o fato, ela é novamente vitimizada, ou seja, ela é tratada como uma culpada pela situação, ela não tem assistência nenhuma, e isso é muito ruim, né? Já houve muitas situações, por exemplo, em que negócio de tráfico de pessoas, né, casa de prostituição, tal, em que algumas vítimas elas eram tratadas como se acusadas fossem.
mas, na verdade, o que elas eram? Eram vítimas de tráfico de pessoas. Então, assim, é preciso... Isso aí acho que é a essência, pessoal. É preciso ter o quê? Consciência, educação, informação sobre os riscos da situação, né? E capacitar o Estado para poder, pelo menos, dar uma assistência adequada a essas vítimas, né? Mas isso é realmente difícil, né? Porque o tráfico de pessoas, o trabalho escravo, ele está muito atrelado à dificuldade econômica, né? A problemas, né, de falta de recursos financeiros. E aí, a pessoa, numa situação como essa, ela, às vezes, fica disposta a qualquer tipo de coisa, né? A qualquer tipo de trabalho para tentar encontrar uma melhor condição de vida, que no futuro realmente vai se revelar como algo assim que, né, como é que fala? Ilusório. Ok? Pessoal, alguma questão, alguma dúvida? Eu já estou vendo aí o chat, qualquer coisa, vocês podem responder ali. Aqui, ó, o plano é o seguinte, no nosso próximo encontro, eu vou mandar para vocês com antecedência alguns casos relacionados ao tráfico de pessoas. Eu queria que vocês fizessem, podem fazer em dupla, em grupo, não sei, tentassem resolver esses casos, né? Porque aí no dia do nosso encontro nós vamos ficar especificamente discutindo cada um dos casos. Eu preparo aqui uma apresentação para vocês, para analisar, né, os detalhes de cada situação. Eu acho que o direito tem que ser trabalhado dessa maneira, nós temos que pensar o direito como problemas. Eu, como juiz, eu estou vendo, para mim tem problema o dia inteiro para resolver. Então, assim, surgem problemas e nós temos que ter um raciocínio para tentar, né, um raciocínio jurídico, para tentar achar a melhor solução para aquela situação. Então, o objetivo vai ser esse. Pessoal, só uma pergunta para os que remanesceram aqui. Foi muito ruim esse horário de terça-feira, 11 horas, para vocês? Porque eu falo assim, né, nós temos 2 dias de aula, né, segunda e quarta, de 11 a meio-dia 50, assim, né, em tese, né? Então, assim, eu poderia utilizar, talvez, né, em tese também, qualquer horário entre 11 e meio-dia 50, por isso que eu tinha também sugerido, né? Eu falei, ó, vamos fazer talvez começando meio-dia para acabar meio-dia 50. Sabe por quê, pessoal? Eu assumi, eu falei negócio da Justiça Federal, né? Eu estou com um horário péssimo. No dia 14, eu vou ter reunião na Justiça Federal a cada 3 semanas. E o horário que eles estão marcando para mim é de 10 a meio-dia, na segunda-feira. Então, eu estava pensando o seguinte, será que a nossa próxima aula ia ser marcada para o dia 9, uma quarta-feira, que eu já tenho, de 11 a meio-dia teria que ser a partir de meio-dia. Eu fico pensando o seguinte, será que a gente não pode fazer a nossa próxima aula no dia 8, que é terça-feira, também às 11 horas? Então, ou seja, seria na terça-feira, de 11 a meio-dia, para poder discutir esse caso. Vocês acham que é possível? Se ninguém assim objetar, achar que não tem nenhum problema, então eu vou fazer isso, gente. Eu vou alterar os horários lá. Em regra, gente, eu vou tentar manter as aulas na segunda-feira. Mas quando coincidir com essa minha reunião da Justiça Federal, aí eu, né, peço perdão a vocês, eu vou transferir a aula para terça-feira, né, às 11 horas, para a gente não fazer meio-dia, né, porque de meio-dia a 1 horário é horrível, né, na hora do almoço de vocês e tudo. Eu vou alterar também o nosso cronograma e vou deixar atualizado lá no Moodle, tá bom? Então, ó, no mais tardar hoje, amanhã, eu já vou mandar, eu vou colocar aqui no Teams os casos para serem analisados. Vocês se preparem para o dia 8. Então, no dia 8, né, que é na terça-feira, às 11 horas, a gente volta aqui para poder discutir. E aí você já tem uma certa bagagem teórica para poder analisar essa questão do tráfico de pessoas, ok? Ô, Luísa, não precisa fazer nada escrito, não, mas se vocês quiserem, né, porque eu falo assim, eu gostaria que vocês chegassem preparados para a aula. Né? Eu vou chegar e falar assim, ó, me contem, o que esse caso aqui fala? Né? Luísa, me diga aí, resume para mim o caso. Qual que é a solução disso? Você pensou nesse aspecto? Então, assim, eu quero que vocês estejam preparados para poder analisar o caso. Se vocês precisarem fazer anotações para isso, então eu recomendo, é melhor. Mas não precisa me entregar nenhum material escrito, tá bom? Então tá.
Pessoal, se tiverem qualquer dúvida, tal, eu estou aí 24 horas por dia no Teams, podem mandar as mensagens, tal. Eu espero que vocês estejam acompanhando, né, o curso online, fazendo as atividades. Não se esqueça, tem prazos para poder fechar. Então, assim, cada unidade vocês vão ter um prazo para poder responder o questionário, que é avaliativo. Então, não deixe acumular nada, vão fazendo ao longo do curso para não atropelar, né, uma correria no final para fazer tudo de última hora, ok? Ó, agradeço a atenção de todos. Essa aula vai ficar disponibilizada aí no Teams. Eu também estou com o canal no YouTube, gente, para as minhas disciplinas de Direito Penal 4. O canal chama Carlos Haddad. Depois eu vou mandar uma mensagem para vocês. Eu vou colocar o vídeo no YouTube. Às vezes vocês têm mais facilidade, algum colega que queira. Lá no YouTube é mais fácil de acessar, tá bom? Obrigado, então, a vocês. Até dia 8, então, de setembro. Terça-feira, 11 horas. Um abraço, pessoal.